Olá, meus amigos, que a paz do Senhor possa nos envolver nesses instantes. Eu gostaria de começar agradecendo aos queridos amigos do Grupo Espírita Irmã Angélica o convite carinhoso na pessoa do querido amigo Santana Marran, esse artista espírita que leva tanta arte a serviço do bem, e nos convidou para que hoje pudéssemos falar um pouquinho, cantar um pouquinho e refletir acerca de alguns assuntos pertinentes e que hoje gostaríamos de falar em torno das nossas transformações, da necessidade da transformação e da transição. Quando falamos em transformação, nós poderíamos abordar um aspecto físico, planetário, onde, através dos estudos, geologia, podemos entender as eras, os tempos, a idade e as necessárias transformações em que o planeta vai atravessando. Mas ainda não é sobre esse aspecto físico que nós gostaríamos de tratar. Mas quando se fala em planeta, também poderíamos pensar em termos de mundo. E Allan Kardec teve a oportunidade de elencar a questão desses mundos habitados e das classificações. Portanto, o nosso mundo, nosso planeta Terra, estaria naquela categoria dos mundos de provas e expiações. Mas antes dele, as primeiras habitações dos espíritos, as primeiras encarnações, estariam então os mundos primitivos. A característica do mundo de provas e expiações é que ainda o mal sobrepuja o bem, ainda existe de forma muito grandiosa a presença da ignorância. Mais adiante, num mundo melhor, que seria um mundo de regeneração, onde os espíritos estariam aurindo novas forças para novas batalhas, mas já com uma pequena presença do mal, mas sobrepujando o bem. E assim vai seguindo Allan Kardec nessas características dos mundos celestes divinos, ditosos, felizes, enfim. Ainda, se nós pudéssemos usar aqui uma linguagem futebolística, e se isso fosse uma tabela de futebol, nós diríamos que o nosso mundo está lá no finalzinho, quase passando do rebaixamento ali, né? Só perdendo, na verdade, para os mundos primitivos. Ou seja, nessa escala evolutiva dos mundos, o planeta Terra ainda é um mundo que precisa muito trabalho para alcançar esse tão esperado mundo de regeneração. E aí depois para unir novos mundos e novas categorias. Mas ainda não é sobre isso que gostaríamos de falar. Ainda não é sobre isso. Mas tanto quanto é necessária a transformação para essa transição planetária, tanto quanto isso vai acontecendo em termos coletivos, nós também pensamos na necessidade e primordialmente nessa transformação individual. É através da transformação de cada espírito, de cada um de nós, que o mundo atravessará essa transformação. Porque não adianta a gente pensar em termos coletivos se não há a transformação de cada indivíduo. E aí fica a pergunta, mas como? Como fazer isso diante de tantas dificuldades, quando nós, num primeiro momento, deveremos então
O primeiro passo, fazer aquele mergulho interno. Esse processo do autoconhecimento que seria fundamental para que nós pudéssemos, num primeiro momento, identificar verdadeiramente quem somos. Porque sem dourar a pílula, sem dizer, ah, não, eu sou assim, ainda respondo com falta de polidez às pessoas porque me deixaram irritado, eu sou sincero, e aí, em nome da sinceridade, por isso eu sou grosseiro com os amigos, ou qualquer que seja a desculpa que nós possamos fazer para nós mesmos. Não. Esse verdadeiro mergulho no autoconhecimento, que é a proposta elencada no Livro dos Espíritos, questão 919, e depois na questão 919A, onde Santo Agostinho, numa proposta belíssima, vai dando exemplo de como ele fazia. Então, na 919, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, essa proposta do autoconhecimento. E aí, na 919A, que Santo Agostinho faz um tratado belíssimo, que nós não vamos ler, mas só um pequeno trecho. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim, e aí etc, etc. Como é importante nós passarmos em revista nossas atitudes diárias. Só assim, nesse processo, nesse mergulho do autoconhecimento, nós vamos poder identificar aquilo que é necessário trabalhar em nós, aquilo que é necessário a modificação. E aí, eu trouxe algumas pequenas dicas para ajudar nessa transformação, pequenas reflexões. A primeira delas, eu acho que é importante nós observarmos pequenos passos para essa escalada. Quando a gente chega no pé de uma escadaria e olha lá no topo, nossa, quanto ainda temos que subir. Mas se eu consigo olhar somente para o próximo degrau e para o próximo degrau, essa caminhada vai ficando sem dúvida um pouco menos árdua, porque nós vamos percebendo as conquistas momentâneas, as conquistas mais próximas. Então, nesse processo de transformação íntima, se nós pensamos, hoje eu consegui conquistar aquilo, eu já não respondi àquele indivíduo que me deu vontade, eu só pensei, mas não fui adiante. Opa, já é um início. Não tem problema, porque a caminhada não é linear. Não tem problema se eu cometi um deslize e depois poxa, já não sou mais aquilo que eu imaginei que fosse, não consegui ainda, não é uma conquista, mas daqui a pouco eu vou tentar de novo, vou ser testado de novo, a vida vai me colocando em alguma situação em que vai me possibilitar passar de novo por aquela experiência, ser testado de novo. Então, pequenos passos. Se hoje eu já consegui não responder, se hoje eu já consegui, diante daquela situação, perdoar, deixar mais leve meu coração, deixar passar aquela situação, opa, já me encontro em situação mais confortável. É assim, com pequenos passos. Mas diante desses pequenos passos, nós gostaríamos de fazer alguma proposta, que é através desse pequeno passo e caminhar de mãos dadas com uma coisa: gratidão. Ah, como é bom sermos gratos. Gratos, sinceramente. Porque se nós pensamos que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, naqueles momentos em que nós pensamos, eu acho que isso não era para acontecer comigo, eu estou passando por um momento de profundas dificuldades, de dores, mas
Não foi o apóstolo Paulo que nos orientou para darmos graças a tudo? Se hoje estamos num dia mais triste, acalorado, se naquele outro dia um pouco mais de marasmo, um pouco mais de refrigério para a nossa alma, para a nossa caminhada, que possamos agradecer tudo, tudo. Então, pequenos passos com gratidão e pensarmos que tudo, absolutamente tudo é oportunidade. Mesmo naqueles dias mais tortuosos em que somos testados, exatamente nesses dias em que o Pai está conclamando a nossa luta íntima para essa conquista. Pequenos passos com gratidão a cada caminhada, pequenos passos com gratidão e pensar que tudo, absolutamente tudo é oportunidade. Pequenos passos, gratidão, oportunidade e uma outra coisa, pensar sempre até quando estaremos aqui. E isso é um pensamento que deve nortear a nossa caminhada. Não de uma forma mórbida, não de uma forma triste, mas até quando eu estarei aqui fisicamente e poderei atravessar essas experiências com fulano, com Beltrano, com um familiar, com um amigo, com um companheiro da casa espírita? Até quando eu experimentarei no campo profissional minha resignação, minha força, minha fé? Porque nós recebemos um bilhete aqui em branco, não sabemos o momento do regresso. Pode ser daqui a um dia, daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Mas nós não sabemos. Não é regra. Ah, eu ainda sou jovem, mas jovens também regressam ao mundo espiritual. Eu sou criança ainda. As crianças também retornam à pátria espiritual. Eu ainda estou com meia idade, tanto tempo ainda me resta. Nós não sabemos. E diante daquilo que atravessa atualmente a humanidade, nesse momento de pandemia, é um momento singular para que nós pensemos nessa fragilidade da vida terrena. Então, aproveitarmos essa caminhada com essas pequenas conquistas, mas sempre pensando, até quando estarei aqui? Fazer o meu melhor a cada dia. A cada dia. A cada dia. Hoje eu estou um pouquinho melhor que ontem. Amanhã, se Deus quiser, fruto do meu trabalho, estarei um pouquinho melhor que hoje. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a nossa melhoria, a melhoria dos que estão ao nosso redor. Não tem como uma transformação planetária se não começa no indivíduo, em cada alma, em cada núcleo familiar. Certamente não iremos mudar o mundo se não mudarmos o nosso mundo interior. Então, meus queridos amigos, que possamos pensar um pouquinho a respeito dessas oportunidades com gratidão. Outra dica é pensarmos que sempre, absolutamente sempre, nós seremos em algum momento exemplos para outros irmãos. Em algum momento. Em algum momento da caminhada, seja um filho, um neto, aquele que nós cuidamos, aquele que nós evangelizamos na casa espírita, vamos ser exemplos para alguém. E aí vamos pensar que tipo de exemplo eu estou sendo para as outras pessoas. Será que eu sou aquele exemplo de pessoa irritadiça? Exemplo daquela pessoa pavio curto, como diz no popular? Será que eu sou exemplo daquele que não anda de bem com o perdão, que leva tudo, como diz no popular, também na ponta da faca? Ah não, mexeu comigo, já sabe, e etc. Que tipo de exemplo? Ou aquele que está na caminhada mesmo diante dos percalços, caminhando para
melhorar nossa condição evolutiva? Será que eu estou fazendo o meu melhor para tornar feliz aquele que está na caminhada comigo? Minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus entes queridos, meus amigos? Será que nesse momento de pandemia eu liguei para um amigo, aquele que eu não vejo há muito tempo, para saber como ele está? Tudo bem aí, fulano? Você está bem? Às vezes, uma conversa fraterna, um momento de atenção ao amigo diante de tanta tensão que estamos vivendo na atualidade. É necessário pensar que, sim, em algum momento nós somos certamente exemplos para outras pessoas. E se nós somos exemplos para outras pessoas, nós podemos pensar também em que exemplo nós estamos mirando. Obviamente, também lá na codificação no Livro dos Espíritos, questão 625, é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a palavra e a resposta: Jesus. Jesus. Certamente esse é nosso maior modelo, modelo das virtudes, modelo daquilo que almejamos. Porém, com um D minúsculo de deuses, encontramos irmãos na nossa caminhada que certamente nos inspiram e nos faz mostrar que é possível sim um mundo melhor, tendo como exemplo esses irmãos. Em todos os campos da vida, todos os campos nós encontramos exemplos, bons exemplos, nos campos das artes. Quantos artistas que se dedicam a colocar as suas habilidades, a sua sensibilidade a serviço do bem, entrar em sintonia com os nobres espíritos, trazer aquilo que nos eleva, seja um quadro, seja uma peça teatral, uma canção, acordes que irão ajudar nesse processo de desligamento do terra a terra. Quantos exemplos nós temos no campo das artes, no campo da ciência? Quando lembramos, por exemplo, de Albert Sabin. Albert Sabin, que na sua vacina da poliomielite resolveu não patentear para não causar embrólios burocráticos, para deixar o fruto do seu conhecimento para a humanidade, para todos, para que aquelas crianças que fossem beneficiadas pela sua vacina, e ele fez para todos. Albert Sabin. Quantos exemplos de pessoas que com sua postura firme, com sua postura de retidão, inspiraram a tantos outros. Rosa Parks, que nos Estados Unidos um dia se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um branco. Ela era uma mulher negra, uma costureira, e que, indignada com aquela situação, depois de cansada, teria que ceder seu lugar porque o outro tinha pele mais clara, era um branco. E aí ela, ao se recusar, começa um movimento de boicote aos coletivos de Montgomery, nos Estados Unidos, no estado do Alabama. E então, a partir daquela comoção, durante muito tempo os negros não mais usaram os coletivos, porque eles pagavam também. Nenhum daquela cidade, nenhum. Eles se organizaram para as caronas, eles se organizaram para caminhar a pé juntos, e nenhum negro
pegou mais ônibus. A partir daquela atitude firme daquela mulher, Rosa Parks. Exemplos que nós temos em todas as direções da nossa vida. E sempre Deus nos possibilita também alguém mais próximo no nosso núcleo familiar, alguém que nos serviria de exemplo. Peço licença aqui, meus irmãos, para dar um testemunho pessoal de uma dessas criaturas que Deus possibilitou me estar próximos. Minha avó materna, Dona Anísia, que desencarnou aos 87 anos, mas de uma vida de tanta dignidade, de tanta firmeza, firmeza mesmo, porque quando imaginamos aquela vovozinha de bochechas rosadas, de coque, típica Dona Benta, gordinha, cabelos grisalhos, e essa minha avó Anísia, nada disso ela era. Ela era firme, cabelos pretos, pintados, até os últimos momentos da sua vida aqui na Terra. Não gostava de carinho, nem de beijo, nem de abraço. Limpava a bochecha quando nós a beijávamos, era uma firme, não gostava. Sabe aquela comida deliciosa, aqueles quitutes que a vovó fazia? Pois a minha avó, absolutamente o contrário, cozinhava mal, muito mal. E aí nós, quando criança, eu e minhas irmãs, quando criança íamos para a casa da minha avó e nossa mãe já olhava, vinha aquela comida, meu Deus do céu, aquela comida horrível, e a minha avó com toda a boa vontade do mundo. E aí a criança só tem a perder nessa hora, porque põe aquela comida, a mãe olha assim, come. Não precisa nem falar nada, não falava nada que a gente já sabia que tinha que comer. E aí depois a criança fica na encruzilhada, porque a avó vinha. Quer mais? Aí a gente olha para a mãe, porque se você falar não, ou tá bom, ou fala que não, depois apanha. Se fala que sim, a avó põe mais. Aí, ai meu Deus do céu, que desespero que era para... Mas não importa. Era essa mulher firme, de uma profunda dignidade, que me ensinou que quando às vezes chegávamos à casa dela, a situação financeira estava muito boa. E lá tinha carne, tinha comida, tinha fartura, sobremesa, e minha avó nos recebia com aquele sorriso. Mas às vezes a situação financeira estava muito difícil e só tinha arroz, ovo, sem sobremesa, básico. Mas ela nos recebia absolutamente com o mesmo sorriso. Tudo estava sempre bom. Se tinha fartura, se não tinha fartura. Se ela estava com saúde física, estava tudo bem. Mas se ela não estava porque foi vítima de câncer e venceu um câncer de mama, com força, com dignidade, com fé, estava tudo bem também. Se ela estava sentindo dores, está tudo bem. E fui aprendendo como é bom nós caminharmos nessa vida sem as nossas queixas. É esse exemplo. Assim como nós somos exemplos para os outros, outros serão exemplos também para a nossa vida. Caminhar sem queixa. Minha avó, Anísia, que agora está no mundo espiritual, longe já das mazelas corporais, das limitações, mas deixa esse legado, esse exemplo de pessoa firme, que tanto nos ensinou. Nós somos exemplos nessa parte da transformação. Eu acho que é muito importante também pensarmos certamente que nesse processo nós fazemos parte de um planejamento maior. Porque muitas vezes nós nos achamos tão pequenos, mas eu sou tão pequenino ainda, eu sou ainda talvez não parte de um planejamento maior, mas nós somos.
Pensemos no trabalho, nas reuniões no mundo espiritual para traçarmos nossa atual encarnação. Nossos anjos, nossos benfeitores espirituais, avalizando nossa vinda, nossos encontros com almas queridas de outras existências. Tantos planejamentos para a nossa vinda. E esses reencontros, até daqueles que não nos são tão caros, mas que certamente são os que mais nos ensinam. O perdão, a paciência, a caridade. Em termos institucionais, nós lembramos de um exemplo que nos foi contado a partir de uma palestra do Divaldo Pereira Franco a respeito da nossa instituição, a Sociedade Espírita Fraternidade, e a sua obra assistencial Remanso Fraterno, em Niterói, que atende a mais de 220 crianças e famílias, educação em tempo integral. E esse projeto, que nasceu na década de 80, no plano espiritual, pelas mãos do espírito benfeitor Camilo, que leva esse projeto ao Francisco de Assis, o projeto do Remanso Fraterno. E levando esse projeto do Remanso Fraterno, ele então avaliza, pensa e dá o ok, o sim. E a partir daí, então, é planejada a vinda à Terra, a reencarnação daqueles que estariam à frente daquele trabalho, aqueles que estariam reiniciando ou dando início a toda aquela frente de trabalho do bem. Mais de 60 anos depois dessa reunião no plano espiritual a respeito dessa instituição, é que as pessoas foram se agrupando, foram chegando e a instituição foi constituída para que fosse materializada o Remanso Fraterno. Então, cada instituição que nós pertencemos, cada casa, cada frente de trabalho, não é fruto do acaso, é fruto de um planejamento, de um trabalho árduo do plano espiritual. Vamos pensar que sim, fazemos parte desse conjunto, parte de um todo. Mas o nosso querido amigo Santana falou: você pode falar um pouquinho para os nossos amigos e também cantar um pouco? E hoje nós viemos também falar um pouco, cantar um pouco a doutrina a respeito desse assunto tratado aqui hoje. Porque para que possamos trabalhar na vinha do Senhor, faz-se certamente necessária a materialização de tudo isso a respeito do fazer acontecer. Fazer acontecer, fazer aos outros o que desejaríamos que fizessem conosco. E aí eu fiz uma canção intitulada Faça Acontecer. Quem quer ser feliz, levante a mão, eu daqui, vocês aí. Junte-se a nós nessa canção, e um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar.
Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem, que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó, que na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. O refrão diz assim: faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros amigos o que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros amigos o que queres que façam com você. Quem quer ser feliz, levante a mão e junte-se a nós nessa canção. Que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. E saiba, pois, que nada faz tão bem, que na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó, e na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros amigos que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer, faça com os outros amigos que queres que façam com você. Vamos fazer acontecer. Não adianta ficar só no campo da teoria. Para que um dia depois de fazer acontecer, de botar a mão na massa, de arregaçar as mangas, que possamos, nas palavras de Beto Melo, imaginar que todos nós seremos anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar
que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno, nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Vocês aí em casa, um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Eram essas, meus queridos amigos, nossas reflexões, nosso convite a essa transformação tão necessária para o nosso íntimo, para o nosso planeta, que possamos ter como farol a doutrina espírita, que nos possibilitará enxergar melhor ao Cristo, pensar no nosso irmão com amor, com compreensão, não importa em que momento da caminhada ele ainda se encontra. Que possamos então formar a nossa corrente do bem. Obrigado, Santana, pelo carinho, pelo convite. Obrigado, meus queridos amigos, pela paciência. Vamos então fazer a corrente do bem. Buscar a paz, cativar um amigo, oferecer o meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem o quanto eu puder, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar. Depositar igualdade por onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno para os nossos
vem e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem. Fiquem com Deus.